Tivemos um culto muito abençoado hoje pela manhã, e eu gostaria de apresentar a vocês o tema que Deus colocou no nosso coração para este ano de 2021. Nós queremos que Deus continue te abençoando. Se você chegou aqui, é porque Deus tem um lindo propósito na tua vida, e este propósito há de se cumprir. A Bíblia diz que são muitas as aflições dos justos, mas o Senhor o livrará de todas. O Senhor é com você, e tudo que você precisa é estar aliançado com Ele. Deus colocou no nosso coração esse ano, em 2021, estarmos declarando céus abertos sobre a nossa vida. O ano de 2020 foi um ano um tanto quanto tumultuado. Eu sei que foi difícil para muita gente. Graças a Deus, pelo menos na grande maioria dos nossos irmãos e irmãs, não tivemos perdas, vidas que se foram. Tivemos assim um número bem pequeno por conta do coronavírus, mas todos nós sofremos, não só por conta das restrições, mas por conta de tudo aquilo que a sociedade tem sentido na pele. Nós, como igreja, mais do que nunca, devemos buscar a Deus para que Deus tenha misericórdia, clemência, piedade e compaixão do planeta Terra. Quando eu olho para o Brasil, eu posso afirmar a vocês que Deus, Ele tem sido tão bom para o Brasil. Nós temos enfrentado, sim, dias difíceis, mas em comparação com o restante do mundo, nós temos vivido um tempo de favor. Gostaria de pedir a você, para que você orasse mais, jejuasse mais, que você intercedesse pela igreja de Cristo na terra, porque este tempo é um tempo onde o Espírito Santo está se movendo, e com certeza as bases serão estremecidas. Nós temos tratado do assunto vida e morte todos os dias, e nós precisamos, como discípulos de Cristo, crer naquilo que Ele ensinou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, nós não podemos temer a morte, porque a nossa carne perecerá, mas somos eternos com o nosso Deus. E um dia, a palavra diz que a terra dará conta dos nossos corpos, que também voltarão para Deus. Queridos, é um tempo onde nós precisamos crer mais do que nunca, que o Senhor Jesus está às portas. Não sabemos quanto tempo vai levar para Ele voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas o mais importante não é isso, é ter a certeza que estamos salvos, que fomos lavados, remidos, purificados, e que temos uma vida santa na presença dEle. Deus, Ele está nos tratando, e nós precisamos despertar como igreja. Não podemos caminhar como sempre caminhamos, de forma negligente, de forma passiva, de forma conivente, de forma alienada. Você precisa orar e dizer: Espírito Santo, traz um despertamento no meu coração, para que você possa pregar em tempo e fora de tempo para a sua família. A Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Você tem uma promessa de salvação sobre a tua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Não desista. Seja uma pessoa de oração, de jejum, de intercessão. Eu costumo dizer que durante a caminhada muitos param, mas voltarão, porque Deus tem um propósito na vida de cada um deles. Retornarão à casa do Pai. Um ditado diz que o bom filho torna a casa, e faz alusão, esta frase faz alusão à parábola do filho pródigo. Muitas vezes, por inúmeras razões e motivos que talvez não justifiquem, a pessoa acaba se afastando. Muitas vezes se decepciona, se desilude com o sistema religioso apodrecido, com o homem. Aí se afasta, esfria, mas tudo isso é estratégia de Satanás. Não olhe para o seu lado, não olhe do seu lado, olhe para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque este ano é para nós o ano dos céus abertos. Crie raízes, seja bem resolvido, permaneça com o Senhor, aconteça o que aconteça. Seja mais crente do que nunca, se converta dia a dia. Deus tem se movido. Algumas pessoas que não voltam, eu como pastor há 26 anos, aproximadamente, atendi casos de me sentar na beira da cama, no leito da morte de alguém, para que ele se reconciliasse com Jesus. Nós não precisamos chegar a este ponto, porque viver para Deus é maravilhoso. Não somos cerceados de nada, muito pelo contrário, a palavra diz que fomos chamados para a liberdade com Cristo. Deus tem para os seus filhos um tempo de proteção, guarda e livramento. Oramos e cobrimos todos os dias cada um de vocês com o sangue de Jesus. Quando o diabo olha para vocês, ele vê vocês vermelho, cobertos com o sangue de Jesus, de cor escarlata. Este sangue que foi derramado e vertido naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu por você. A palavra diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que você converse com o Espírito Santo, porque você sabe que você foi escolhido, escolhida, chamado, chamada, ungido, ungida, e pode ter certeza que existe um grande mover de Deus e do diabo na face da terra. O diabo quer matar o maior número de pessoas e carregá-las para o inferno, mas Deus quer salvar o maior número de pessoas e levá-las para o céu. Um dia nós estaremos lá no céu juntos, entraremos no céu pela mesma porta, porque aqui vivemos neste tempo profético como o corpo de Cristo, a sua igreja, servindo piedosamente, segundo a sua graça, não segundo o nosso mérito. Não merecemos nada, mas tudo que recebemos de Deus é pelo seu amor. Queridos, na saída do culto hoje, ou melhor, vamos entregar no lugar de vocês, vocês vão receber um kit como este aqui, e eu vou apresentar para vocês o que faz parte deste kit, tá bom? A Pamela está sem óculos, está assim, ó, não estou enxergando nada. Tem os irmãos que ficam assim, né? Aí você pensa que eles estão bravos, não, eles estão tentando enxergar. Aí a gente estava lembrando ontem, montando esses kits da Arielle, né? Quanto carinho ela tinha, ela fazia assim com tanto carinho, né? Com tanto amor, com tanta dedicação. Então a gente lembra desses momentos.
Bem, na frente do kit tem um cartão postal do pastor de vocês desejando boas festas, tá bom? Não é para colocar na carteira, não precisa fazer sinal da cruz, não peça milagre nenhum para mim, porque nós tínhamos um irmão na igreja, recém-convertido, o Jura. A gente foi na casa dele, ele disse: olha, eu tenho aqui um quadro do Padre Marcelo, tem um quadro aqui do pastor Alberto, quando eu preciso do milagre eu peço para os dois. Eu falei: não, está errado, não peça, eu não posso fazer, eu só sou um instrumento, é Deus quem faz, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Mas deixa aí os meus quadrinhos, que eu gosto mais do Senhor. Eu falei: tudo bem gostar de mim, mas não faz isso, é pecado, não se ajoelha diante de homens. Então, está aqui o cartão de boas festas. Aí, vocês vão encontrar o projeto de vida. Está aqui. Todos vocês precisam pegar o projeto de vida. Sabe por quê? Quem pega já sai na dianteira, mas quem preenche chega lá. A maior parte das pessoas que preenchem o projeto de vida alcançam os seus objetivos. Por conta do quê? Nós precisamos ser específicos naquilo que nós pedimos a Deus. E a maior parte da igreja, quando pede alguma coisa, o que ela pede fica no abstrato. Ela não sabe pedir, e a Bíblia diz: muito pedistes, nada recebestes, porque não soubestes pedir. Uma vez, eu fui numa lanchonete, eu estava no começo do meu ministério, e eu falei: por favor, um salgado e um refrigerante. A moça não me atendeu. Depois de 15 minutos, eu disse: escuta, moça, eu cheguei antes desse pessoal e você não me atende. Ela disse: o que você pediu? Eu disse: eu pedi um salgado e um refrigerante. Ela falou: você precisa ser específico. Tem coxinha com frango, catupiry, risoles, bolinho de ovo, quibe, esfirra de carne. O que é que você quer? Ah, sim, me dá então uma coxinha com catupiry. Refrigerante, nós temos Coca, Fanta, soda, uma Coca gelada e um copo. Eu recebi quando eu fui específico. Você vai receber quando você for específico. Aí você entra e pede para Deus: Deus, me dá um carro. Tem tanto carro, você não é específico. Deus, eu quero casar, me dá um namorado, me dá uma namorada. Você tem que ser específico. No livro do pastor Paul Yang-cho, ele diz que você tem que ser específico até com respeito se você quer um loiro, um alto, um rico. Pula. Não é tão fácil assim o rico, né? Se bem que para Deus tudo é possível, mas nós temos que ter um pouco mais de humildade. Então, você tem que ser específico. Por exemplo, o Flávio, cadê Flávio? Eu onde? Está ali. O Flávio, ele dizia: eu quero me casar com uma ruiva. E não é que Deus encontrou uma ruiva para dar para ele? A Rafa. Então você tem que ser específico com respeito ao que você quer. Por exemplo: Deus, me dá um emprego. Que emprego é que você quer? Não qualquer coisa serve.
Eu preciso fazer alguma coisa. Seja específico. Valorize o que você sabe fazer. Porque o que é o trabalho? É você vender o seu conhecimento, o seu trabalho. Então, a necessidade. O que é que você sabe fazer? Eu quero buscar alguma coisa na área que eu atuo, que eu tenho experiência. Então, eu vou ser específico. Compreende? Muito pedistes, nada recebeste, porque não soubesse pedir. Você está precisando de dinheiro para pagar uma conta de luz. Aí você diz: Deus, me dá R$300 para pagar a conta de luz. E o milagre não acontece. Por quê? Você não foi específico. Você precisa pagar a conta de luz, mas você pediu R$300. E a conta é R$270,20. Quer lograr Deus. Mentiu no valor. A conta de luz não é R$300. Mas pastor, o que eu faço? Vai pedir R$270,20. E Deus pode te dar 300, 350, 400. O mesmo funciona para a água. O mesmo funciona para o IPTU. O mesmo funciona para o financiamento do carro. Por isso que você tem que saber quanto é que está devendo todo mês, para pedir para Deus o valor que você necessita, não só para pagar a conta. Você precisa do dinheiro para abençoar a obra de Deus, ajudar outras pessoas, cumprir com as suas obrigações, despesas fixas e eventuais. Precisa também de dinheiro para um fundo de reserva. Mas pastor, a gente ganha muito pouco, aqui é Brasil. Pois eu vou te falar, nós temos uma empregada doméstica na igreja que empresta dinheiro para a família inteira. Ela tem dinheiro guardado. Ela agora comprou uma chácara. Ela é abençoada. E você diz: como isso é possível? Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Deus, Ele prospera o pouco que você tem. O pouco com Deus se torna muito. Então, essa mulher é muito fiel a Deus. E por isso é que Deus honra. Por isso é que Deus abençoa. Então, são princípios que nós devemos guardar no nosso coração para sermos abençoados. Então, você precisa ser específico. E o projeto de vida vai te ajudar a botar no papel. Você vai fixar o que você está colocando diante de Deus e trabalhar para tornar possível cada coisa que marcou aqui. Você vai orar, vai jejuar, vai depender do Espírito Santo antes de fazer qualquer anotação. Não é para você escrever um livro, é para você de repente marcar na área de saúde. Cura para o estômago, gastrite. Nós vamos orar pela cura do estômago, pela cura da gastrite. Foi específico. Eu gostaria que você orasse, porque eu tenho muita dor nos ossos. Só marca assim, dor nos ossos. A gente vai orar. Dor nos ossos, pode ser um reumatismo, uma artrite, uma artrose, sei lá. Aí dói tudo, né? Aí dói as juntas. Junta e joga fora. Mas dores no corpo, você marca lá, dores no corpo. A gente vai orar por dores no corpo. Porque quando você coloca assim, ore para que eu tenha saúde. Sei lá, você não é específico. Seja específico. Dor de cabeça. Tem gente que sofre de enxaqueca, cefaleia em salvas. Tem doenças mais graves. E olha como é bom. Em todos os cultos nós vamos estar orando pelos projetos de vida que vão estar sobre o altar. Em todos os cultos.
Os nossos intercessores estarão orando por todos aqueles que fizeram um projeto de vida e depositaram no dia 3 de dezembro, a primeira reunião do ano. Por conta da pandemia, a gente não vai poder fazer o culto da virada dentro do ano por conta da aglomeração. Mas nós vamos gravar um vídeo, às 11h30 da noite, nós vamos dar uma palavra especial para a família Fé Cristã, e vamos cear juntos. Nesse kit você recebe também o cálice que você vai levar para casa. Este cálice aqui, ó, que é o pão ázimo, que é o pão sem o fermento, o pão bíblico, e o cálice de vinho. Você vai levar para casa para, na virada, a gente cear, e no culto da virada, e na virada a gente passa em oração, de joelho no chão. A gente não pula 7 ondas, não entra com o pé direito, não come lentilha, não come semente de romã. Eu vou usar vermelho porque esse ano tem que ser o ano do amor para mim. Eu tenho, pastor, que desencalhar. Eu estou matando formiga a tapa, jacaré a beliscão e cachorro a grito. Eu estou naquele versículo, pastor: o que vier até mim de maneira alguma lançarei fora. Eu preciso entrar de vermelho nesse novo ano. Irmã, não resolve nada. Eu vou entrar de amarelo, prosperidade. É crendice e superstição, não resolve nada. Eu vou entrar de branco, muita paz para o mundo, também não resolve nada. Pode pôr a roupa que você quiser, mas sem crendice e sem superstição. Então note, você vai colocar aqui os seus pedidos sobre saúde, vida espiritual, vida sentimental, família, vida profissional e os seus sonhos. A primeira folha, você vai ficar com você. Vai deixar em lugar de livre acesso para orar sobre isso todos os dias. Se você não orar todos os dias, o azar é seu. Você é a parte interessada. Você quer ver a tua vida mudando. Então, para ver a vida mudando, você vai ter que pagar o preço. Se eu quero dar uma emagrecida, eu tenho que fazer uma caminhada. Eu tenho que entrar numa academia. Eu tenho que fazer exercício físico. Eu tenho que mudar minha alimentação. Eu tenho que ter uma dieta. Não é verdade? Você tem que pagar o preço, a tua vida tem que mudar. Quantos estão aqui? Me falam: pastor, a cada ano que passa minha vida está pior. A cada ano que passa minha vida está pior. Amados, a cada ano que passa a nossa vida tem que estar melhor. Não podemos permitir que isso aconteça. Mas o que é que você tem feito para a tua vida mudar? Não, está naquela. Conhece aquele hino? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não sei o resto. Como é que é? Sabe sim. Vocês sabem. Como é que é o resto? Me ajuda aí. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É isso aí. Adriana, verdadeira, ó. É isso aí. Parabéns. Não, eu também lembro. Às vezes eu faço isso, alguns irmãos muito tradicionais que estão lá do outro lado falam: o senhor não é um pastor sério, você não é um pastor sério, fica cantando música do mundo na igreja. Esse ambiente é santificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sabe o propósito pelo qual nós estamos aqui sobre este altar, amados. Nós não estamos exaltando o mundo, nós estamos exaltando a vontade de Deus. Eu estou dizendo que você não pode viver assim. Vida leva eu. A tua vida está numa correnteza, ela pode parar na praia ou pode se arrebentar no meio das pedras. Toma o controle da tua vida. E é por isso que eu estou aqui.
ministrando: toma o controle da tua vida. Vou repetir: toma o controle da tua vida. Sabe por quê? Tudo na tua vida tem que ser provocado, e você fica esperando cair no teu colo. Até no nosso hino nacional diz assim: deitado eternamente em berço esplêndido. Como o crente gosta disso. Mais do que crente, só os baianos, não é? Tá ali 2 baianas, mais uma aqui. Você é baiana também ou não? Você nasceu para cá? É paulista, mas conviveu tanto com os baianos lá que virou baiana também. Então você imagina, o crente é muito tranquilo. Ele quer que tudo, Deus tem que fazer tudo. Presta atenção, Deus não vai fazer sua parte, você tem que fazer sua parte. E esse ano você vai se levantar em nome de Jesus, e você vai romper, vai parar de preguiça, de indolência, de indisciplina. Para de comer mosca. Deus te chamou para você ser abençoado, e você vive como um reclamão, murmurando, choramingando, se lastimando, blasfemando da sorte, da vida de Deus. Para. Então esse ano é o que é que você está fazendo para mudar. E é por isso que nós temos o projeto de vida, para te ajudar nisso. Então até então os teus sonhos eram abstratos, agora estão claros, agora eles estão nítidos. Aí você preenche essa folha e fica com você, guarda em lugar de livre acesso, para orar todo dia. E essa segunda folha você vai preencher do mesmo jeito, e vai trazer para nós no dia 3 de dezembro, o primeiro culto do ano, no domingo, ou no culto de janeiro. Verdade, obrigado. No dia 3 de janeiro, nosso primeiro culto do ano. Edita depois. 3 de janeiro, nosso primeiro culto do ano. Vai cair num domingo, ou você entrega no culto da manhã, ou no culto da noite. Preste atenção, não seja um retardatário. Tem gente que não é abençoado porque é um retardatário, é o último a chegar. Eu não quero ofender ninguém, mas eu vou dizer um ditado mineiro, pode? Boi lerdo bebe água suja. Vou repetir: boi lerdo bebe água suja. Pastor, o senhor está me chamando de boi? Não, eu estou te chamando de lerdo. Para de ser retardatário, tua vida tem que romper. O que depender de mim, eu vou te empurrar na descida para ver se pega no tranco. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estou longe de ser perfeito, muita coisa na minha vida ainda tem que acontecer, mas houve um momento na minha vida que eu precisei aprender tudo isso que eu estou ensinando para vocês, e posso afirmar, funciona. Amém? Posso afirmar, funciona. Então o projeto de vida é um mapa que vai te levar para algum lugar. Se você não tiver esse mapa, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter destino. Quem é que sai de casa e diz: eu vou pegar o carro e vou dar umas voltas até acabar a gasolina? Para onde você vai? Não sei. Entra no ônibus, no Uber, no avião, sem destino. Na vida nós temos que ter um mapa, um plano de voo, um mapa de navegação. Nós precisamos saber onde eu estou, para onde eu vou e como é que eu vou fazer para chegar lá. Onde eu estou, para onde eu vou e como é que eu vou fazer para chegar lá. Onde eu estou, para onde eu vou e como vou fazer para chegar lá. Que é isso, irmãos? Tomar todinho. Onde eu estou, para onde eu vou e como é que eu vou fazer para chegar lá. Se você ficar nessa de seja feita a vontade de Deus, você precisa provocar o teu milagre pela fé em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz a Bíblia
em Provérbios. Deixa eu achar aqui. Provérbios, capítulo de número 19, versículo 1. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Olha a nossa tradução. 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Olha essa outra tradução. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus. Dá para entender isso, gente? Por que quem decide é Deus? Fiquei bravo agora. Que brincadeira é essa? Deus sabe o que é melhor para você. Por que a gente se esborracha? Por que a gente se dá mal? É porque a gente quer fazer do nosso jeitão. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então nós precisamos confiar em Deus e entregar tudo nas mãos dele. Posso ouvir o seu amém? Gostaria de dar algumas orientações para você preencher o projeto de vida. Antes de preencher, você vai pensar assim: eu realmente preciso disso? Diga comigo, eu realmente preciso disso? É para me mostrar, ostentar ou me exibir? Eu vou falar e vocês vão repetir. É para me mostrar, ostentar ou me exibir? Por quê? Tem gente que faz o que não pode, gasta o que não tem, para mostrar para quem não gosta. Vou repetir. Tem gente que faz o que não pode, gasta o que não tem para fazer, para se mostrar para quem não gosta. E Deus, antes de te abençoar, Ele vai olhar para a intenção do teu coração. O que está lá dentro? Um outro ponto é: vai beneficiar outras pessoas? Porque toda bênção que Deus te dá, Ele tem o propósito de que você seja um abençoador, onde você vive. Lembra da pesca maravilhosa? Pedro não pescou nada, Jesus disse: volta para o mar. Ele joga a rede e tem a melhor pesca de toda a sua vida. Só que ele pescou tantos peixes que sozinho ele não conseguiria levar para a praia. Ele teve que gritar para outra embarcação que estava perto: amigo, se aproxima, me ajuda a puxar as redes. A bênção de Deus é coletiva. Hoje você tem pouco, mas amanhã com certeza o Senhor vai te usar como instrumento para abençoar outras vidas, outras pessoas. Hoje você pode dizer: sou ajudado, mas amanhã você vai dizer: por isso hoje eu ajudo. Amém? São alguns princípios que são importantes. E outra coisa, isso que eu estou pedindo no meu projeto de vida vai glorificar a Deus? Porque tem coisa que é nossa, é egoísmo. Vai glorificar a Deus? Qual o objetivo do projeto de vida? Ser igreja fora de 4 paredes, ser igreja lá fora, praticar a fé através do seu projeto de vida. Quando você escreve, trabalha a fixação do que você busca, formaliza, torna o abstrato algo mais claro, nítido, cria responsabilidade ou autorresponsabilidade para você buscar a realização do teu milagre. Exercita a capacidade de sonhar, ora e jejua em prol do seu projeto de vida toda semana. Qual a intensidade da tua busca? É o que vai definir o recebimento, a materialização, a realização do seu milagre.
faça batalha espiritual. Porque o diabo ataca, atira setas, para roubar a tua fé e te esfriar espiritualmente. Não permita ficar desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. Abacuque dizia: Senhor, nos aviva no meio dos anos, porque a nossa tendência é de entregar os pontos, depor as armas, jogar a toalha, chutar o balde. Só que quando você pensa que é você que vai ter que secar o chão depois, você diz: pensando bem, não vou chutar o balde não. O que você está fazendo para tornar o seu projeto de vida possível? E todos os dias você precisa agradecer a Deus pelo seu milagre até ele se concretizar. E não se esqueça disso. Anota os testemunhos. Faz como a Fonsina fez hoje. Ela pediu para eu ler o testemunho dela. Eu não li, eu não abri, eu não sei o que ela escreveu. Eu vou fazer isso agora, junto com vocês. Olha como que é sério isso, ó. Ela pegou a folha que foi distribuída ano passado, do testemunho. Já que a gente está em família, nós vamos ler junto. Posso? A Fonsina B. dos Santos é da célula Geração Frutífera. Faz parte de uma célula. É cuidada. A Paz Igreja veio diante de Deus e dos irmãos para contar o meu testemunho do projeto de vida. Aleluia! No fim do ano passado, quando o pastor foi entregar os envelopes do projeto de vida, o pastor chamou o Flavinho e a Rafa para dar testemunho. Eles falaram que ia estar com o Senhor e colocou todos os seus projetos, e colocou diante de Deus os seus projetos, e receberam. Eu senti uma força tão grande dentro de mim, que peguei o envelope e fiz o meu projeto de vida. Falei para Deus que eu ia ser dizimista e ofertante fiel, mas não era apenas uma barganha com o Senhor. Falei para Deus que eu queria uma casa, pois já morava há muito tempo de favor na casa da minha irmã. No mês de março, em plena pandemia, a minha irmã e o meu cunhado resolveu que ia me dar uma casa para mim e para minha filha Camila. Faltando 2 dias para entrar dezembro, eu já estava dentro desta casa. Deus supriu toda a minha necessidade, não tive falta de nada. O Senhor me honrou. Obrigado, Senhor! Glória a Deus. Que coisa linda. Irmãos, eu fico todo arrepiado. Que coisa linda. Esse nosso Deus é demais. Amém? Não basta só esperar em Deus, ou seja, esperar que Ele faça tudo. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, diz que o dar é de Deus, mas o tomar posse é do homem. Vocês se lembram que Deus prometeu a terra prometida? Mas quando eles entram naquele lugar, eles tinham que lutar contra os inimigos, porque eles eram intrusos. Aquele lugar era para o povo de Deus, era a bênção que Deus tinha prometido para eles. Do mesmo jeito acontece na nossa vida. Os demônios não querem que você seja abençoado, por isso você tem que fazer batalha espiritual e botar cada um deles para correr em nome de Jesus, e crer que Deus tem um milagre para a tua vida. Nós temos aqui uma engenheira, que é a Gi, não é? Ela trabalha com construção civil. Imagina só, eu quero de repente construir uma casa, mas eu quero fazer sem planejamento. Como é que vai sair, gente? Para eu fazer qualquer coisa na vida, eu preciso de planejamento. Para eu construir uma casa, eu preciso de planejamento.
Eu vou comprar um terreno. Não pode ser em qualquer lugar. Se você comprar num brejo, vai ter problema. Precisa ter conhecimento do solo. Você não pode, de repente, construir uma área de proteção ambiental. Vai perder dinheiro. Nós temos um exemplo em Bragança Paulista. Um camarada comprou um terreno, pagou uma fortuna e não pôde construir lá, porque o Ribeirão Lava Pés passava por debaixo. E aí? Quem é que vai pagar esse prejuízo? Tudo que eu vou fazer na vida tem que ter planejamento. Eu vou comprar um carro? Planejamento. Eu vou negociar uma dívida? Planejamento. Quanto que eu vou pagar de juro? São juros simples ou são juros compostos? Está muito alto. Vai comprometer minha renda. Vou ter problema futuro. Lá na frente você vai deixar de pagar. Então note, olha como é importante fazer um planejamento. Quando começo? Tem que ter data. Tudo que você for fazer tem que ter uma data. Tem irmão aqui que nunca casa. Sabe por que não casa? Não põe uma data. Quem botou data casou. Realizamos vários casamentos este ano, porque a nossa orientação é: põe uma data. Por exemplo, pastor, quando o senhor tiver tempo, vai um dia lá na minha casa. Primeiro, eu tenho que achar uma hora para poder ir na sua casa, porque se a gente não administra bem o nosso tempo, a gente sempre vai estar acumulado com um monte de coisa para fazer. Então nós temos que nos programar. E outra coisa, na folhinha não tem um dia. Um dia eu vou lá, um dia eu faço, um dia. Para com isso, coloca data, estabelece data. Gente, nós estamos em família, ou não é? Eu acho que essa espontaneidade é que faz eu ser eu. Porque se eu não fosse eu não seria, como dizia Dilma. Oh Jesus, quando que eu começo? Vai fazer um curso? Quando é que eu começo? Vai fazer um supletivo? Quando é que eu começo? Não, eu preciso fazer um supletivo, eu preciso voltar a estudar. Quando é que vai começar? Não, eu preciso fazer uma academia, preciso fazer ginástica, eu preciso fazer caminhada. Quando é que vai começar? Abençoado de Deus. Porque assim, passa o ano e a gente faz um monte de propostas, não é? Eu vou esse ano que vai entrar, eu vou ser assim, eu vou fazer assado, e não acontece nada. Por quê? Porque você não tem planejamento. Quando é que eu começo? O que eu preciso para começar? Por exemplo, vou reformar a casa. O que eu preciso para começar? Pastor, eu não tenho dinheiro. Mas tem fé. Dinheiro não traz fé, mas fé traz dinheiro. Como é que você começa? Eu vou começar me livrando daquilo que está quebrado, está jogado, está pesando no quintal. Porque tem coisa que é ninho de demônio, irmão. Uma vez eu estava com um irmão no carro, de repente ele gritou: para! Aí eu brequei, eu falei: o que foi, irmão? Atropelei alguém? Ele falou: não, tem um sofá ali na esquina, pastor, não tem como a gente botar no carro e levar para mim? Eu falei: sai dele, Satanás. Esse é o espírito da Maria Mulambo. Verdade. Do Exu da vala, do Exu do lodo, sai dele. Para com isso. Ô irmão, quer ser abençoado? Para com esse espírito de pedinte, porque tem crente que é muito feio, tudo tem que pedir. Foi um pastor em casa, eu estava me arrumando para vir no culto, ele viu meus ternos, eu não tinha muitos ternos, mas tinha uns par lá. Ele falou assim: ô pastor, estou sentindo de Deus que você vai me dar um terno. Eu falei assim: Deus? Ele falou: Deus falou comigo. Falou: falar com você, comigo não falou nada.
Para de ser pedinte, coisa feia. Ao invés de você pedir, começa a abençoar. O semeador saiu a semear boas sementes, boas sementes, boas sementes. Quanto mais você planta, mais você vai colher. É assim que funciona. Porque se você se colocar em papel de pedinte, você vai estar debaixo de uma unção de pedinte. Nossa, eu gostei tanto, irmã, desse copinho. Dá esse copinho para mim. Nossa, irmã, eu gostei tanto desse cheirinho da tua casa. Dá esse desodorizador para mim. Nossa, irmã, que sandália bonita. Tira ela do pé. Vai embora descalça para casa. Dá para mim. Ô Espírito. Então, como que eu vou começar? Tira todas as tralhas da casa. Tira tudo que está quebrado, arrebentado. Sabe? Se livra do velho para dar lugar para o novo. Isso só funciona para coisas, não funciona para marido. Porque tem mulher que o pastor falou que é para me livrar do velho para dar lugar para o novo. Está repreendido em nome de Jesus. Teve uma irmã que eu fui na casa dela na época. Ela me deu um cafezinho, eu estava segurando o pires e a xícara. Aí eu fui sentar. Quando ela falou, não! Era uma armadilha. Ela colocou uma manta em cima do sofá, tinha um buraco lá. Eu caí lá dentro, o café caiu sobre mim. E sabe quem eu encontrei dentro lá daquele buraco? O Bin Laden. O Bin Laden estava lá, eu encontrei. Aí você fala, pastor, que vergonha, minha casa está desse jeito. Deus vai te dar um sofá novo. Eu fui na casa de uma irmã, ela estava esquentando o ferro no fogão para passar roupa. Eu falei, irmã, que é isso? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Existe um fio, esse fio se pluga na tomada e ele funciona a eletricidade. Não se usa mais fazer desse jeito, irmã, colocar carvão no ferro, botar no fogo. Ela falou, pastor, aqui queimou já faz tanto tempo e o meu marido não compra um ferro novo. Eu falei, me dá esse ferro aqui. Pisei, arranquei fio, quebrei tudo, joguei no lixo. Falei, pronto, você não tem mais ferro. No dia seguinte ele comprou um novo ferro a vapor, chique, fundo de teflon. Ele falou, pastor, passei tanta vergonha que o senhor me mostrou como é que tem que ser. Cuidado, não faça isso se o seu marido não for convertido. É perigoso. Então, começa a arrumar a casa, começa a limpar. Eu vou fazer uma pintura. Vai ver quanto custa a tinta, a massa, a lixa. Pastor, eu sei fazer. Começa a fazer. Se mova, criatura. Várias aulas no YouTube. Não tem o que você não aprenda ali. De repente tem um parente que é pintor, um vizinho que é pintor, um amigo que é pintor. Querido, faz ensoadas e eternas prestações para mim. A casa vai ficar colorida, vai entrar vida na tua casa, vai ficar bonita. Vai ser outra coisa. Mas se ficar olhando, a gente nunca reforma a casa. Uma declaração estéril. A gente faz muito isso, não faz? A gente reclama. A gente não arruma nada. A gente não pinta. A gente não conserta. Declaração estéril, não muda nada. Sabe, você tem que provocar o teu milagre. Planejamento. Amor, senta aqui. Sabe aquele culto que a gente foi? Deus falou tanto no meu coração. Acredito que falou no teu também. Vamos fazer o planejamento? O que a gente vai fazer em casa esse ano? Vamos pintar? Vamos reformar? Vamos trocar os móveis? Como que isso vai acontecer? Você começa com as pequenas coisas. E quando você muda em pequenas coisas, você vai alcançar grandes resultados. Lá na frente você termina o ano e vai dizer assim, Deus foi muito bom. Olha que grande bênção. Deus me abençoou. Agora, se ficar olhando para aquilo que precisa ser feito e dizendo, precisa fazer, eu preciso estudar,
Ah, eu preciso entrar numa academia. Ah, eu preciso prosperar na vida. Ah, eu preciso romper. Para com isso. Faz planejamento. Quando começo? O que preciso para começar? Qual o tempo estimado para executar? Jana vai trabalhar, né, querida? Bom trabalho, viu? Qual o tempo estimado? Está ali uma engenheira. A gente sabe como é que funciona por aí, não é? Quando é para o governo não tem data. Mas geralmente se trabalha com data. Uma construtora séria trabalha com data. Uma engenheira séria trabalha com data. Um camarada da construção civil trabalha com data. Tudo tem data. Você tem data para trabalhar, data para receber. Você percebeu que a tua mulher, ela fica carinhosa 2 vezes no mês? É o dia do vale do pagamento. Sem interesse nenhum. É que de repente ela sente um carinho especial por você. Então quanto tempo? Qual o tempo estimado para executar? Como eu vou levantar recursos? Ah, eu vou deixar de... Eu estou comendo muito lanche, pizza, passeando demais. Agora na pandemia mudou muita coisa, né? Mas você percebeu que você gasta muito teu dinheiro com porcaria? Quando você põe no papel, você assusta. Nossa, eu estou gastando tudo isso de gasolina, de álcool, de combustível. Preciso dar uma maneirada. Então você precisa atentar para essas coisas. Tudo isso é planejamento. Aí você levanta recursos assim. Posso fazer uma atividade extra para aumentar minha renda? Para realizar esse sonho? Claro que pode. Está aqui o Rony, trabalhava em 2 empregos. É o Rony mesmo, né? Se eu faço assim, eu faço quanto que é, ninguém sabe quem é, onde está, né? É o Rony, é o Rony, é o Rony. De máscara eu não conheço ninguém quase. Vamos lá. Rony é muito querido, a esposa, família, o Gui, o Gabriel que está sendo treinado para a mídia. Glória a Deus. Agora, preste atenção. Eu preciso de um profissional. Tem gente que perde dinheiro porque não contrata um profissional. Ah, mas deve ser o fim do mundo, pastor. Eu vou chamar o Jorjão. Ele faz isso aí. Aí daqui a pouco desaba, cai tudo. Como é que fica? Então dinheiro não nasce em árvores. Agora, eu preciso falar do que a gente tem nesse kit. Nós temos aqui um imã de geladeira. Não é para você enfeitar a geladeira só. É para todos os dias, quando você for abrir a porta da geladeira, você profetizar: este ano de 2021 é o ano dos céus abertos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre a minha vida profissional. Amém. Aí vamos supor que você pode deixar de repente, João, para depois dar tempo da gente se organizar. Olha só, pastor, eu peguei projeto de vida para mim, para minha esposa, para os meus filhos, mas eu tenho uma geladeira em casa, um freezer em casa, a gente já colocou. Dá para uma outra pessoa o imã de geladeira para ela profetizar também. Isso aqui não tem efeito místico nenhum, é profético. Amém? Para você dizer o quê? Este ano de 2021 é o ano dos céus abertos sobre a nossa vida. E eu vou ver grandes milagres acontecendo em nome de Jesus. Amém? Agora, nós temos também um marcador de página. Eu geralmente quando leio um livro eu gravo o número da página, mas eu gostaria que você colocasse este marcador, mas guardasse também o número da página. 2021, o ano dos céus abertos. Olha os princípios que temos aqui. Comece o ano com este ato profético.
Por isso que não adianta, é dia 3 que nós vamos trazer. Não adianta trazer outra semana, um outro dia, uma outra hora, ou não trazer no meio do ano. Olha só, comece o ano com este ato profético. Busque direção de Deus para preencher. Ore e jejue a respeito. Creia que grandes milagres acontecerão este ano. Coloque seu projeto de vida todos os dias diante do Senhor em oração. Faça batalha espiritual. Ore no Espírito Santo. Profetize, chama à existência o que não são como se já fossem. E honre a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Olha o que é que diz em Isaías capítulo 14, 24. Eu acho que a tua tradução não é a mesma da minha. Essa aqui é boa. Certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Isaías 14, 24. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo, tá bem? Não é a mesma. Não é a mesma. Certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Isaías 14, 24. Glória a Deus. Aí nós temos também este envelope, que é uma semente que você vai plantar no começo do ano. É a primeira oferta profética que você vai fazer. E você não vai colocar qualquer coisa dentro desse envelope, porque muitas vezes a gente não entende o valor da oferta, ou seja, para quem é que nós estamos ofertando. Então a gente pode fazer qualquer coisa e de qualquer jeito. Malaquias diz que não podiam oferecer um animal defeituoso, dar o pior que eles tinham para Deus. Eles entrariam debaixo de maldição, porque esta oferta é para um Deus grande, poderoso, glorioso, tremendo, Rei dos exércitos. Então preste atenção, o que é que você quer colher neste ano que vai entrar? É assim que você começa. Você vai buscar, Espírito Santo, esta é a melhor oferta profética que eu posso entregar no começo deste ano, no primeiro culto do ano. Por quê? Porque tem gente que não colhe nada. Por quê? Porque ele não planta. Paulo ensina a igreja de Corinto que Deus dá semente ao que semeia. Vou repetir: Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Se eu não semeio, eu não terei sementes que vão ser entregues por Deus, colocadas na minha mão. E a semente, a oferta que sai da sua mão, nunca mais vai sair da sua vida. Então isso é profético. Tem marido que nunca deu dinheiro para a esposa fazer uma oferta. Querida, nós vamos começar o ano entregando uma oferta para você, uma oferta no meu nome. Dá o dinheirinho na mão dela, ela vai preencher o envelope dela. Mas pastor, o que é meu é dela, o que é dela é meu. Eu sei, mas é um exercício da fé da pessoa. O marido precisa entender que a esposa, ela gosta de ter essa independência. Ela se sente empoderada. Meu envelope, minha oferta, Deus ouviu minha oração. Tem mulheres que entregam seu envelope chorando. Pastor, Deus tocou no coração do meu marido, eu orei para ele, ou alguém me dá uma oferta. Até nos cultos, amados, às vezes uma pessoa, ela recebe a oferta de um irmão. Olha, Deus mandou te entregar para você dar de oferta. De repente você tem aí projetos para o ano de 2021. Dá uma oferta em prol deste projeto. Dá uma oferta para o seu filho entregar. Logo ele vai estar no mercado de trabalho, ele precisa de uma oportunidade. Começa a liberar sobre a vida dele a bênção de Deus, sobre a vida da tua filha. Nós temos um irmão na igreja que ele tinha o desejo de construir sua casa, de ter sua casa, na verdade. E ele começou a fazer uma oferta no nome dele, da mulher e dos filhos. Sabe o que foi que aconteceu? Este ano de 2020,
ele comprou um terreno, construiu a sua casa e está agora aumentando, ampliando, e boa parte dela já está praticamente acabada. Esse aqui é o plano de leitura. Vocês vão ter dentro do encarte. Pastor, o que é isso? Plano de leitura. Você vai ler a Bíblia em um ano, lendo por dia apenas 5 capítulos por dia. Olha só, em janeiro, no primeiro dia, você vai ler Gênesis 1 e 2, Salmos 1 e Mateus capítulo 1 e 2. É mole, mamão com açúcar. É isso, só isso que você tem que fazer. Aí você risca, janeiro, já li. Janeiro não, 1º de janeiro já li. 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, 5 de janeiro, 6 de janeiro. Pastor, mas eu estou lendo, não estou entendendo nada. Não é para você entender, é para você ler. Daqui a pouco o Espírito Santo vai começar a jogar luz no teu coração, no teu entendimento, e você vai começar a ter uma outra percepção. Mas pastor, não entendi, eu estou perdido. Deixa o Espírito te guiar. Sobe na onda, meu querido, e surfa, em nome de Jesus. Eu conheço pastores que nunca leram a Bíblia inteira, nunca leram a Bíblia inteira. E por que eles nunca leram? Porque eles não tinham um plano de leitura. Por isso que nós orientamos. Nós temos inúmeros irmãos que já leram a Bíblia várias vezes. Várias vezes. Não deixa acumular, porque depois você vai querer colocar em dia, você vai ter dificuldade. Então, você almoça, toma café da manhã, almoça, toma café da tarde, janta, às vezes um chazinho antes de dormir, uma bolachinha, água e sal. Preste atenção, você alimenta o teu corpo, não alimenta? Sabe por que a igreja muitas vezes caminha derrotada sobre a face da terra? Não é porque Deus não quer fazer, é porque a igreja não está se alimentando adequadamente. Ela precisa de Bíblia na vida dela, ela precisa buscar Deus na sua palavra. Então você vai ler a Bíblia todos os dias. Eu gostaria de falar um pouquinho, para encerrar, sobre a vida financeira, para que você possa ter a prosperidade do tipo de Deus. Mas tem muitos irmãos que dizem assim: pastor, eu já orei, coloquei minha vida financeira diante do Senhor, estou dizimando, estou ofertando, e eu acredito no meu milagre. Você fez o que é correto, mas você precisa de alguns princípios. Por exemplo, pegue um caderno, pegue o seu computador, o seu iPad, o seu celular, faça anotações, faz o levantamento de quanto é que você está devendo. Por quê, pastor? Porque se eu prejudico alguém, logo eu vou ser prejudicado, porque aquilo que eu planto eu colho. Se eu estou em falha com alguém, isso vai ser uma brecha para a minha vida financeira não prosperar. Mas pastor, estou devendo muito. Nós vamos te orientar. Como é que você começa a saldar os teus compromissos, pagar as suas contas, as suas dívidas? Amém? Nós temos irmãos aqui na igreja que têm esta formação e que são prósperos, que vão poder dar direcionamento para vocês. Então vocês que estão passando por alguma situação dessas, pastor, a gente está precisando de alguns conselhos, tá bem? E Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Mas preste atenção, marca tudo que você deve. Deixa eu contar um testemunho aqui. Quando eu me converti, eu estava devendo há um bom tempo um determinado valor para a foto Miyashiro. Isso em meados de 1900 e qualquer coisa, 80 e qualquer coisa. Aí eu cheguei lá, o Moacir era meu amigo, eu disse: Moacir, eu tenho uma pendência aí com você. Ele falou: acho que não. Eu falei: tem, já faz mais de 2 anos.
Ele falou: não acredito. Eu falei: pois é, procura aí. Aí ele achou. Eu falei: olha, agora eu sou crente, estou frequentando uma igreja, eu aprendi que eu tenho que pagar as contas, não posso deixar rápido, então eu quero te pagar com juros e correções, ver quanto que eu estou te devendo. Ele falou: que igreja você está indo? Vou mandar todo mundo que deve para mim lá. Você vai ser abençoado. Agora veja bem, tem gente que chega para mim e diz: pastor, estou devendo R$1.000 por irmão, e eu morro de vergonha. Eu falei: se o irmão tivesse me perguntado se podia emprestar dinheiro para você, eu diria para ele: não empresta. Então, antes de emprestar, pergunta para mim, tá? Que eu vou dizer para você se o camarada é bom pagador ou não. Porque quando você empresta o dinheiro, você não apenas perde o dinheiro, mas perde o amigo também, perde o irmão também. Então vamos supor: pastor, eu devo R$1.000 por irmão. Tá bom. Quanto tempo faz? Ah, pastor, já faz 1 ano. Irmão, se você tivesse programado e pago para ele R$50 por mês, já estava pago. Ou R$100 por mês, já estava pago. O problema é que a gente não se programa. Ah, pastor, eu vou ver quando vai ser possível. Você vai se programar. Ah, eu vou ver quanto é que eu tenho. Você vai se programar, e Deus vai te honrar. Amém? Olha só, eu vou pagar dentro do possível. Eu vou procurar pagar. Não, eu vou me programar e começar a pagar. Agora, regra de ouro: não gaste mais do que você ganha. Não contraia novas dívidas. Já está devendo, com a corda no pescoço, não contraia novas dívidas. Ande com o sapato furado, mas não tenha ninguém batendo na tua porta cobrando você. Cuidado com o consumismo, com os seus impulsos de compra, porque tem gente que fica ansiosa, principalmente as mulheres, ou ansioso, principalmente as mulheres. Ai, pastor, eu tenho que comprar alguma coisa, eu preciso, eu tenho necessidade, parece um vício. É ou não é? Tem uma irmã da igreja, ela tinha uns 150 pares de sapato. Falei: irmã, parece uma centopeia, não dá para usar. Tinha sapato que ela nunca usou, ela doou sapato que nunca pôs no pé. Mas porque quando ela era criança, ela era muito pobre, não tinha dinheiro para comprar sapato, então ela tinha essa compulsão de comprar sapato. Dê uma satisfação para quem você deve. Dentro do possível, não. Dentro de uma programação, comece a pagar. Negocie as contas que cobram mais juros, multas e encargos. Antes de fazer isso, faça as contas para não comprometer o seu bolso. Busque a ajuda de pessoas experientes. Honre a Deus e Ele vai honrar você. Olha o que está em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Seja neste ano um dizimista e ofertante na casa de Deus. Honra ao Senhor com seus bens e com a primícia, é a primeira parte de todos os seus ganhos. Olha como é importante isso. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, você vai ter prosperidade de Deus na sua vida. Amém?